Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, 18 de setembro de 2025, quinta-feira. Vamos falar aí sobre a polêmica que está acontecendo, né, pessoal, nesses dias. Ontem, foram votadas duas PECs altamente polêmicas, né? O projeto de emenda à Constituição, a PEC da blindagem, que foi assim chamada, e PEC da anistia, que foram votadas anteontem e ontem, né, pessoal, causando uma balbúrdia no país inteiro. As redes sociais estão aí explodindo, falando no assunto, inclusive está dividindo aí as duas casas legislativas, dois presidentes, o da Câmara e o do Senado, não estão se entendendo aí sobre esses temas. Vamos falar sobre esse assunto, mas vamos começar primeiro é o chamamento aí ao ato contra essas PECs, né, pessoal? Aqui no site do Poder 360, políticos e artistas convocam um ato contra a anistia e PEC da blindagem, que ficou conhecida, né? Lá foi chamado de PEC das prerrogativas, mas foi apelidada aqui fora de PEC da blindagem e da bandidagem, né, pessoal? Manifestações em São Paulo e Rio de Janeiro foram programadas após o avanço dos temas na Câmara dos Deputados, né, pessoal? Vários chamamentos aí, Congresso inimigo do povo, PEC da bandidagem não, agora é o Congresso, né, o inimigo do povo. Então isso está trazendo bastante dor de cabeça. Vamos ver como é que vai reagir aí o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, que estão com posicionamentos diferentes do tema aí, né? Deputados federais do PSOL, entre eles Guilherme Boulos, Érica Hilton e Tarcísio Mota, do Rio de Janeiro, Érica Hilton de São Paulo, Guilherme Boulos também de São Paulo, deram início aí ontem, quarta-feira, dia 17, a convocação de protestos contra o projeto da anistia e contra a PEC da blindagem. Congressistas pretendem ir às ruas domingo, dia 21. A mobilização conta com o apoio de artistas como Caetano Veloso e Sandra de Sá. A Câmara aprovou na quarta-feira, dia 17, a urgência da anistia. Foi ontem, né, que o pessoal que pretende aí perdoar crimes de condenados por tentativa de golpe e pela invasão dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Isso quer dizer que no projeto pode ir direto para o plenário sem passar por comissões. Na terça-feira, dia 16, aprovou a blindagem dos congressistas, criando uma série de obstáculos para que eles sejam investigados. A proposta vai agora para o Senado. Vamos já falar sobre isso, né, pessoal? O ato em São Paulo está sendo convocado para a Avenida Paulista, em frente ao MASP, às 14 horas, lá no domingo. E a convocação foi feita por Guilherme Boulos nas redes sociais dele, né, pessoal? No Rio de Janeiro, na verdade, está sendo divulgada a manifestação em Copacabana e foi feita aí pelo Tarcísio Mota, né? Tarcísio Mota do PSOL, fazendo a convocação para o pessoal aqui do Rio de Janeiro comparecer em Copacabana, pessoal. Vamos então continuar aqui lendo, né? O cantor e compositor Caetano Veloso publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que a anistia não pode ficar sem resposta. Chamou ainda a PEC da blindagem de PEC da bandidagem. Para Caetano, tem que ir para a rua, para frente do Congresso, né, pessoal? Ele já está falando aí para frente do Congresso. É o Caetano Veloso, né, pessoal? Além de Caetano e Sandra de Sá, artistas como Anitta, Daniela Mercury, Fernanda Abreu, Marcos Palmeira, Matheus Nartegali, Sophie Charlotte, Ana Carolina, Tony Belotto, se manifestaram aí contra a aprovação da PEC da blindagem na Câmara. Eles postaram as seguintes imagens aqui no site, né, postaram imagens falando sobre PEC da bandidagem, não, né? Os cantores, atores, aí, né, os artistas postaram em suas redes sociais a desaprovação em relação à PEC. A mais recente manifestação da esquerda nas ruas foi realizada no dia 7 de setembro em várias partes do Brasil. Na verdade, essa manifestação já acontece há muitos anos, não tem um teor direto, como vai acontecer agora, domingo, né, que é voltado aí contra a anistia, contra a blindagem, né? O 7 de setembro ele é um ato, na verdade, social, voltado ao grito dos excluídos, não é uma manifestação da esquerda, mas é uma manifestação aí social, né? Claro, tem todo o apoio da esquerda, mas não é, na verdade, uma manifestação da esquerda, né? Porque se nós estamos vivendo um governo que é considerado de esquerda, né? Então não teria esse ano o grito dos excluídos. Então não tem nada a ver com manifestação de 7 de setembro, aí o Poder 360 trouxe essa informação, mas esse grito dos excluídos é uma manifestação social em paralelo às comemorações da independência do Brasil, né, para falar sobre pessoas, né, sobre socialmente excluídas, né? Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui, continuar o assunto.
porque já descambou para uma outra situação que não tem realmente nada a ver. Então, aí, os artistas aí convocando a galera para domingo estarem lá no MASP, em São Paulo, e aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Vamos ao site do Metrópolis, pessoal, com a PEC da blindagem e da anistia, Mota, né, e ensaia aí um afastamento de Davi Alcolumbre, né, pessoal? Os dois presidentes da casa, como eu falei para vocês, não estão se entendendo muito bem em relação a esse assunto. O presidente da Câmara pautou propostas, mesmo com sinalização de que o Senado não deseja votá-la. Hugo Mota também se afastou aí do Planalto, também se afastou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, pessoal? Bom, uma escolha dele, vamos ver o que vai acontecer, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, dos Republicanos da Paraíba, sinalizou uma tentativa de desvinculação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil do Amapá, e pautar a PEC da blindagem e avisar que também levará a plenário, levou, né, a anistia aos condenados da tentativa de golpe de Estado. As duas propostas são polêmicas e com altas chances de não prosperarem. E quando atravessam o Salão Verde, chegarem ao Salão Azul do Senado, né, pessoal? Isso não realmente tem tudo para não acontecer. O que, na verdade, acontece é uma verdadeira balbúrdia, uma confusão que está se criando e pautas importantes para o país deixam de ser votadas, né, pessoal? O pessoal, eles sabem, eles têm consciência que essas duas PECs, elas são inconstitucionais, elas não vão prosperar, seja no Senado, seja no STF, não vão prosperar. Eles estão apenas criando aí bagunça, porque estão aí insatisfeitos com o que a justiça decidiu em relação, principalmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então resolveram criar toda essa balbúrdia e está tendo o apoio, infelizmente, do presidente Hugo Mota, que tem consciência de que essas PECs não são constitucionais, elas não vão prosperar. Ele sabe que tem em mãos projetos importantes para o país, né, e ele está se deixando contaminar pelo sentimento aí anti-governo, né, pessoal? Na verdade, anti-justiça, né? Não é nem anti-governo, né? Não é nem contra ao governo Lula, é contra principalmente ao STF, né? Está se deixando contaminar pelo sentimento de anti-STF, está aí apoiando temas que ele sabe que não vão prosperar e deixando de votar temas que são importantes, principalmente aí agora a isenção do imposto de renda, né, não foi votada ainda. Ontem, graças a Deus, foi votada a questão da luz, né, luz para todos. Ontem era o último dia, se o tema não fosse votado, ia perder aí a situação, a sua eficácia, mas foi votada, né, apesar de toda a balbúrdia, de toda a confusão, acabou dando tudo certo. Então é isso, né? Infelizmente, a gente vê que o que vai acontecer, a preocupação, Bianca, essas PECs, elas foram aprovadas, e agora como fica? Não vai dar em nada, isso não vai chegar a lugar nenhum. Apenas o que acontece, que está por trás disso, pessoal, é atrapalhar pautas que são importantes para o país. Não é olhar se isso vai dar certo ou se não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai prosperar. Não vai acontecer a PEC da blindagem, não vai acontecer a PEC da anistia. As duas são inconstitucionais, vão de encontro, né, contra aí a Constituição. Então, ferem o que está escrito na letra da lei principal do nosso país, que é a Constituição. Então, isso não vai prosperar, mas atrapalha pautas importantes, distrai a sociedade de cobrar o que é importante para o nosso país. Lá vamos a gente para a rua no domingo para protestar por uma coisa que, na verdade, nem deveria estar acontecendo, né, pessoal? Infelizmente, é isso, né? Nosso Brasil está deixando de prosperar exatamente por termos situações como essa aí, né? E pautas que não estão, na verdade, ajudando em nada, né? Segundo interlocutores, o recado passado por Hugo Mota é que a pauta da Câmara andará independentemente das sinalizações do Senado. É um recado do deputado aos líderes da própria casa, de quem se distanciou após momentos tensos com o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao aumento do número de parlamentares. O motim que ocupou o plenário e a derrota na escolha do presidente do relator da CPMI, do INSS, que também, aparentemente, mais é uma CPMI que vai terminar em pizza, não vai dar em nada, pessoal. Estamos acompanhando, a gente vai fazer vídeo amanhã a respeito do assunto. Estava rolando hoje, eu nem quis gravar
fazer live não, vou estar fazendo um vídeo amanhã, fazendo um resumão aí do que foi o dia de hoje, estamos acompanhando e é a nossa percepção, que é mais uma CPMI que não vai dar em absolutamente nada, assim como o do MST, que eles viram que não ia dar em nada e resolveram encerrar até mesmo muito antes do tempo, que na verdade era esperado, né? É quem viver verá, né, pessoal? Vamos lá. Nessas ocasiões, líderes reclamaram que Mota preferiu conversar primeiro com o Planalto ou com Alcolumbre, ao invés de procurar os líderes e entender o que se passava na própria casa. Essa postura mudou nos últimos dias. O diálogo do presidente da Câmara com os representantes de partidos que o elegeram se intensificou com conversa o tempo inteiro para garantir a aprovação da proposta à emenda à Constituição, que dificulta investigações contra deputados e senadores. Já tivemos falando sobre isso, né, pessoal? Nesse sentido, há ainda um recado de desvinculação ao Planalto também, diante do mal-estar com a oposição que impôs um vexame à Mota ao impedi-lo de sentar-se à mesa do plenário durante o motim pró-anistia. Na verdade, ele que não teve pulso para resolver, ele é presidente da casa, né? Não é o Planalto que tinha que resolver o problema do motim que estava acontecendo lá na Câmara dos Deputados, era ele, afinal de contas o presidente é Hugo Mota, e não Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva é presidente do Brasil, está presidente do Brasil, e ele está presidente da Câmara. Quem tinha que resolver o problema era ele. O Davi Alcolumbre resolveu um motim que estava acontecendo no Senado no mesmo dia, né, pessoal? Então a gente sabe muito bem que a culpa daquilo tudo é do Hugo Mota, ele é responsável. O Davi Alcolumbre resolveu o problema lá no Senado, ele tinha que ter resolvido na Câmara, não teve curso suficiente para resolver e está pagando aí a conta e está querendo jogar em cima nas costas dos outros, né, pessoal? Vamos combinar, né? O presidente da Câmara foi se aproximando paulatinamente de Lula, tanto que o deputado foi a única autoridade de outro poder a comparecer no desfile de 7 de setembro em Brasília com o presidente da República. Quando seu indicado à relatoria do INSS foi derrotado numa silenciosa articulação bolsonarista com o apoio de diversos partidos, Mota novamente procurou o Planalto. Nessa ocasião, entre aspas, o golpe contra o seu indicado chegou a ser discutido num jantar de presidente de siglas do Centrão, seu próprio grupo político, na noite anterior em Brasília. Agora a situação mudou. Foram pelo menos 3 reuniões de Mota com os líderes do rol da PEC da blindagem e da anistia. Além de diversas conversas em reservado com caciques políticos mais próximos, tudo isso sabendo que as sinalizações do Senado apontam para a rejeição de ambas as propostas. Muito bem, pessoal, vamos continuar a falar sobre o assunto. Vamos ao site do G1, aí o blog do Valdo Cruz, que tem um blog aqui no site do G1 e também é comentarista na Globo News, né? Irritação de Alcolumbre com bolsonaristas vai dificultar a votação da PEC da blindagem e da anistia, pessoal. O presidente do Senado não está nadinha satisfeito com o que está acontecendo, né? A irritação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com ataques bolsonaristas, vai dificultar votações de interesse do grupo do ex-presidente da República, como a PEC da blindagem ou o projeto substituto da anistia. Segundo amigos de Alcolumbre, a paciência dele se esgotou e ele não vai mais aceitar as pressões da oposição, com a qual já estava se irritando desde a ocupação da mesa do Senado. Como eu falei, né, um pouquinho antes aqui para vocês, né, no mesmo dia que houve o motim, lá na Câmara dos Deputados estava vendo no Senado também, e ambos os presidentes tiveram postura completamente diferente. De acordo com interlocutores, o presidente do Senado não vai dar prioridade a nenhum projeto de interesse de um ou do outro grupo em particular. Durante a reunião com líderes do Senado, depois de fazer um desabafo público na mesa da casa, Alcolumbre lembrou que, ao ser eleito, afirmou que o Senado daria prioridade a projetos que atendam à população. É disso que estamos falando, né, pessoal? Projetos como esse, PEC da anistia, PEC da blindagem, só atrapalham coisas que são importantes, que atendam à população brasileira, que são de interesse da população brasileira, que não é, com certeza, blindagem nem anistia, né, pessoal? Só que desde então ele só ouve falar em impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, anistia para golpistas e blindagem de parlamentares, né? Desde que ele voltou aí, né, à presidência do Senado, é a única coisa que ele tem ouvido falar, e isso aí causou bastante irritação no Alcolumbre, né? Na reunião, Alcolumbre perguntou aos líderes se eles estavam cientes de que esses temas não são aqueles defendidos pelos eleitores nas ruas do país, acrescentando que dará preferência aos projetos de interesse dos brasileiros e não de grupos específicos, um recado direto para aí os bolsonaristas. Em um desabafo público, Alcolumbre reclamou diretamente do deputado Eduardo Bolsonaro, criticando o parlamentar por estar nos Estados Unidos defendendo sanções contra o Brasil, o STF e parlamentares.
uma referência às ameaças feitas pelo filho do ex-presidente, caso ele, Alcolumbre, não pautasse o impeachment do Alexandre de Moraes, né, pessoal? Aí que não se lembra, né? Quem não sabe, né, o deputado Eduardo Bolsonaro fez aí um vídeo ameaçando tanto o Mota quanto o Davi Alcolumbre, caso eles não pautassem aí o impeachment de Alexandre de Moraes, estariam aí sujeitos aí a sanções, fazendo aí várias ameaças aí aos dois, né, pessoal? E o Mota parece ter capitulado a situação, não sei se está pela ameaça, está assustado, está com medo, não está sabendo lidar com a situação. Já o Davi Alcolumbre não está aí cedendo às pressões, não está comprando aí a briga, né, pessoal? Não está deixando levar a situação para o lado do medo, não. Ele está aí, na verdade, cumprindo o seu papel de presidente do Senado e do Congresso Nacional, né? Porque o presidente do Senado também é presidente do Congresso Nacional, né, pessoal? Então, está agindo aí com firmeza o Davi Alcolumbre, e isso aí é muito, muito importante. Na reunião reservada, ele criticou o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que ameaçou obstruir as votações do Senado se não fosse pautado o projeto de anistia a Bolsonaro e os golpistas do 8 de janeiro de 2023. O presidente do Senado rechaçou essa ameaça de Costa Neto, lembrando que ele não é senador e não pode interferir nos trabalhos da Casa. As primeiras decisões de Alcolumbre já apontam que os projetos de interesse do bolsonarista não terão vida fácil no Senado. Ele mandou para a Comissão de Constituição, já vou falar sobre isso, né, pessoal, a PEC da blindagem, não diretamente para o plenário, como esperava o Centrão e o PL na Câmara dos Deputados. Né? Aqui já tem lá o presidente da CCJ dizendo que não passará, né? O Otto Alencar, já vamos falar sobre isso, pessoal. Além disso, repetiu aos líderes de que tem um projeto concedendo anistia, não passa no Senado e quer negociar pessoalmente um projeto de redução de penas para golpistas que estiverem uma atuação menor aí durante os atos, né, ocorridos em 2023. Vamos então encerrar aqui o vídeo de hoje, pessoal, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós e ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. O que você pensa aí a respeito dessas PECs que são tão polêmicas e avançaram lá na Câmara dos Deputados, né, pessoal? Ontem e ontem, né, causando uma verdadeira balbúrdia, dividindo aí o Brasil mais uma vez, né? Então, pessoal, muito obrigada a você que já se inscreveu no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você que já se inscreveu, que já deixou seu like, seu comentário, que já compartilhou nossos conteúdos. Muito obrigada a você que já está confiando no nosso trabalho. Vamos escrever juntinhos a nossa história, né? O canal Justiça em Foco Notícias. Deixa seu like, nem precisa esperar esse vídeo terminar, não, pessoal. Deixa o like aí, pessoal, que cada like que você deixa, o YouTube reconhece como relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. Então, vamos que vamos de tem Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então, vamos nos conectar, vamos nos conhecer. Vamos ao site do UOL, pessoal. Alcolumbre decide por tramitação mais lenta e manda a PEC da blindagem à CCJ, que já tem lá o presidente dizendo que não passará. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminhou à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a PEC proposta da emenda à Constituição da blindagem, que dificulta a investigação de parlamentares. Na prática, isso torna a tramitação mais lenta do que se a proposta fosse diretamente ao plenário do Senado. O que foi que aconteceu? Mais cedo, líderes de partidos do Senado defenderam que o projeto fosse para a CCJ. O líder do PSD, Robar Aziz, foi o primeiro a discursar a favor dessa alternativa. A fala foi seguida por outros parlamentares, incluindo Magno Malta, que falou em nome do PL, partido que votou majoritariamente a favor da proposta. O presidente da CCJ se tornou uma das principais forças contra a PEC da blindagem no Senado. Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que vai trabalhar contra o projeto. Nunca imaginei que os deputados tivessem essa sem cerimônia, né, pessoal? Ele está abismado, né? O Otto Alencar, que é um político já experiente, está abismado, né, com o que está acontecendo. O presidente do Senado faz oposição à estratégia da PEC. Davi Alcolumbre atua sem se envolver em temas polêmicos, comportamento que colabora para congelar discussões, avaliou o colunista da UOL, Carla Araújo. O senador do PL foi voz divergente. Jorge Seife, que foi ministro de Jair Bolsonaro, criticou o voto secreto para autorizar investigações, mas disse que a PEC da blindagem tem pontos positivos. Só que não. A Câmara dos Deputados se esforçou para aprovar a proposta ontem. A votação foi remota e foi autorizada e passou da meia-noite e o esforço dos líderes do Centrão e do PL para reunir o apoio necessário, né, pessoal? Isso aí é o que
estamos aí para o dia de hoje, nosso primeiro encontro. Vamos continuar acompanhando essa situação, o desenrolar desse acontecimento que vai acontecer com essas PECs. Vamos ver as manifestações aí domingo. Vamos ver o que vai rolar e aonde isso tudo vai terminar, né, pessoal? Muito obrigada a você que ficou aqui até o final desse conteúdo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Aguardo vocês às 21 horas. Tem um outro encontro, um outro assunto que também é importante. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.